Vamos ver o que ele fez aqui. Vamos ver o que o Léo Lins postou. Já vamos começar então com o caso Juliana. Já damos o primeiro corte para o Fábio. Bom, não esqueça, nessa semana. Esse último aqui. Lembrando, para falar para vocês que essa semana. Já travou. Essa semana, acho que hoje, né? Vai ter depoimento, né? O Danilo, eu não sei se ele vai, né? Mas depois eu falo sobre isso. Ele estava furioso com a Márcia Dantas. Vamos ver o que ele fala aqui, vai. Ele falou que sabe por que a Juliana. Então já temos aí um primeiro corte para o Fábio. Lembrando que só falta pouco mais de 2.000 pessoas para a gente bater 100.000 inscritos no canal Cortes. Cadê? Tá aqui. Ajudem o Fábio, gente. Ajudem. Ninguém aguenta mais o cara se lamentar aí, porque... Por que tá com essa letrinha tão pequena aqui, hein? Vamos lá. Vamos ver o que ele está falando aqui. Olá, pessoal. Estou de volta. O que aconteceu com a Juliana pode estar acontecendo com você. Estou querendo dizer que você pode estar sendo assediado e não sabe? Não, não é isso. Estou querendo dizer que você pode estar sendo vítima de armadilhas da sua mente, sem estar ciente disso. Eu vou trazer, inclusive, uma história de bastidor para corroborar isso. Eu tô aqui, literalmente, tomando café mesmo. Eu acordei e falei, vou gravar esse vídeo. Nossa, ele acorda com essa roupa? Eu só uso esta roupa o tempo todo, eu não tiro nem pra tomar banho. E aí eu decidi fazer esse vídeo, porque eu já ia ter feito antes, depois larguei mão, mas eu falei, olha, não, eu vou fazer. Eu preciso dar a minha parcela de... Boa noite, eu vou tentar ser breve, até porque eu tô bem cansado, fazem 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show, depois porque eu peguei um voo hoje cedo, eu não tô no Brasil, nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais pra postar o que era necessário, mas... Olá pessoal, pode estar acontecendo. Muita gente, quando saiu a notícia da Juliana, eu vi muitos comentários de tá querendo dinheiro, tá querendo fama, saiu do programa, agora quer aparecer, vi muitas pessoas falando isso. E quando você ouve o gato dele, que tá no vídeo do Danilo, é visível que a Juliana realmente ficou incomodada. Realmente ficou incomodada. Mas 4 anos depois, sim, 4 anos depois, mas é visível como ela não tá atuando ali. Acho que ela nem sabia que estava sendo gravada, ela não tá atuando. Ela realmente ficou incomodada. Isto é real. É algo, e aí talvez ficou dentro dela, ela queria botar isso pra fora, e aí, bom, parece que foi na RH do SBT, mas não tem um manual de instrução do cérebro, né? E se tiver, ninguém lê, porque ninguém lê também do liquidificador, tem gente que enfia a mão, será que é assim? De dinheiro, ela realmente estava incomodada. E eu acho que na cabeça dela, ela realmente acredita, ou acreditou, não sei se já mudou de opinião, mas ela realmente acreditou que o Danilo não fez o que poderia fazer por ela, que não ficaram do lado dela. Eu acho que ela realmente acreditou nisso. Na cabeça dela, se você ligar, não fizeram. Vocês acham? Eu acho que ela realmente acredita nisso. Por quê? E aí vamos aos meandros do cerebelo. Da mente. Existe algo chamado viés de confirmação. Viés de confirmação, onde você pega os fatos que vão confirmar aquilo que você acredita, e aqueles que vão refutar o que você acredita, que vão mostrar que não, essa opinião está errada, você pega e joga fora, joga no lixo, e apaga na memória. Então, você só vai pegando peças que encaixam no quebra-cabeça que você vai montar. E aí entra o segundo ponto, eu falei que eram 3, né? O primeiro, viés de confirmação. Isso aí também tem uma relação com a chamada dissociação cognitiva. Você faz por acreditar, mesmo tendo provas em contrário. O segundo, e quem fala, inclusive, é a professora Lúcia Helena Galvão. Quem não conhece o conteúdo dela, eu recomendo, conteúdo excelente. Ela tem uma palestra sobre o livro chamado Caibalho, onde no princípio do gênero, em um momento ele fala do gênero mental, que é tudo, gênero não é esqueça a identidade de gênero, tá? É só, ele utiliza o termo masculino e feminino, é que isso é o princípio de criação para tudo, inclusive para uma ideia. Você vai germinar a ideia e depois criar e dar forma a ela, né? Então seria o masculino e o feminino que atuam criando uma nova vida, por exemplo, tá? E nesse capítulo ele cita um animal muito curioso, um comportamento muito peculiar, que é o cuco. O cuco é uma ave que ele não choca o seu próprio ovo. Ele vai no ninho de outro pássaro, por exemplo, de um quero-quero, joga o ovo do quero-quero para fora e bota o dele. Sensacional. Aí ele vai embora. O quero-quero volta, o ovo tá lá junto com os outros, ele choca. Daqui a um tempo nasce, se o quero-quero e um cuco, completamente diferente. Mas, para ele é filho dele. Ele fala, eu choquei. E aí ele vai lá e alimenta, achando que é filho. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém joga um pensamento na sua cabeça, isso é um ovo de cuco. E aí você começa a chocar esse ovo. E depois... Bom, vamos lá. Mas que acho que não tem problema nenhum trazer isso aqui. Bom, já trouxeram tanta coisa de bastidor, que eu acho que essa não vai ter problema. Travou?
Chega. Essa Marisa reclama de tudo. Você não vai procurar outro canal, senhora, dona Marisa Muniz? Tá tudo, nada tá bom para você. A imagem tá ruim, o som tá ruim, tá muito acelerado. Procura outro canal. Que porre. Gente, como eu disse, ela vai processar o SBT, né? Batata, já tá certo isso. Ela vai entrar na Justiça Trabalhista, né? E tá com esse processo contra o Otávio Mesquita, que é na área criminal. Provavelmente ela também vai entrar com um processo contra o Otávio Mesquita na área civil, certo? Então vejam quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o Danilo foi convidado pelo Ministério Público, pela polícia, para testemunhar. Ele não vai como, não é nem testemunhar, né? Ele vai ser ouvido se ele quiser. Não faz parte de uma oitiva. Entende? Isso vai longe pra caramba, gente. Vai lá. Eu sei que lá no SBT tá todo mundo bastante chocado. A gente já falou isso ontem, anteontem, né? Sobre como ela estava voando, né? Na cabeça dela, que é mais ou menos o que o Léo Lins está falando, né? Em outra forma, ela estava achando que ela estava no auge, sabe? Numa ascensão meteórica na televisão. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso que ela passou, não da mesma forma, mas a mesma coisa. Em 2011, eu criei um site que chama F5, né, que existe aqui, vocês podem achar aí, da Folha de São Paulo, é um site de entretenimento. Era um projeto que eu tinha meu, pessoal, eu ia levar ele para o UOL. Bem na hora que eu ia levar para o UOL, teve uma mudança geral na direção do UOL, acabou atrasando, mas de qualquer forma eu ia levar para o UOL, que era o meu projeto, né? Não chamava F5, chamava Ops, que era tudo. Então eu tive o maior carinho nesse projeto, né? Eu criei um monte de coisas que até hoje ninguém usa, que é assim, um logotipo interativo. Se você acordava de madrugada, você via o logotipo, ele era sonâmbulo, né? Ele andava pela tela, daí você colocava o cursor nele, ele voltava para o lugar, um monte de coisa, né? Por exemplo, se você lesse uma matéria na capa, essa matéria desaparecia, você não lia mais, entrava outra no lugar, sempre para ficar atualizando tudo. As manchetes viravam, bom, enfim, é o trabalho da minha vida, tudo que eu fiz. E aí eu montei isso, avisei a Folha que eu ia sair, que eu ia fazer esse projeto, e a Folha me convenceu a ficar e usar esse projeto na Folha. Então, de Ops, passou a chamar F5. F5 porque Folha tem 5 letras, F de folha, e o F5 é uma tecla que atualiza o seu computador. Então eu só troquei o nome. E no primeiro ano, o site F5 simplesmente explodiu a audiência dele. Primeiro 12 meses ele já dava 35%, 40% quase da audiência de toda a Folha. E assim eu nunca me senti mais realizado na minha vida, gente. Isso é 2011, 2012. Eu não acreditava, porque assim, eu estava ganhando super bem, eu ainda estava no UOL, né, trabalhava no UOL, trabalhava na Folha, como aí eu era o editor, tinha criado um negócio que estava explodindo. Ele não era um site de fofoca, era de diversão. Toda sexta-feira a gente colocava bichinho de estimação das pessoas, né, contava a história dos bichinhos. Nossa, era um monte de pessoas que mandavam do mundo inteiro seus bichinhos. Mas não fazia fofoca, né? Era tudo para diversão. E começou a estourar tanto, a Folha todo mês fazia uma matéria falando assim, Folha bate novo recorde de audiência na internet brasileira. E era sempre, estava assim, o motivo é o site F5. Então eu falei assim, eu estou realizado, vou me aposentar aqui, montei um negócio, sabe, tudo bem, eu dei para a Folha meu projeto, mas olha o sucesso. Quando faz um ano e o site explode mesmo,
o dono da Folha decidiu fechar o site só para assinantes. Durante o ano, eles foram tentando boicotar o site, né? Não queriam mais somar as fotos para nossa audiência, sabe, para reduzir a audiência. Fizeram, porque assim, tem aquela mais lidas, né, da Folha. Tem a mais lidas do jornal. Tiveram que tirar o F5 desse algoritmo, porque a gente ficava com as mais lidas todas. E aí isso começou a incomodar o dono da Folha, o Otávio Frias, que Deus o tenha, porque eu entendo, ele começou a achar que um site de entretenimento com um ano já estava indo rapidamente para dar metade da audiência de toda a Folha. Ele pensou, minha marca é a Folha, né? Eu não... E aí fechou isso daí, e um dia eu sou chamado lá na secretaria de redação e sou avisado que eu ia sair do F5. Então, eu me senti, eu sei, por isso que eu falei que eu sei mais ou menos, eu achei que estava no auge da minha carreira, né? Falei, nossa, olha, estou bombando. 3 pessoas, o site F5 tinha 3 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas dando mais audiência que todos os outros cadernos da Folha. E aí, vocês imaginam a decepção, né? Daí eu pedi demissão da Folha. Porque eu falei, puta merda, eu joguei no lixo, né, um trabalho meu, porque se eu soubesse que o dono da Folha ia ficar com medo de... Eu entendi, né, porque, né, um negócio com um ano já está dando quase metade da audiência de um outro produto que já tinha 20, então vocês imaginam, né, ele realmente ficou assustado. Tanto que hoje, se vocês entrarem no computador, na Folha de São Paulo, FSP, vocês vão ver lá em cima, está escrito, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. É muito interessante isso. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, né? Deixa eu ver, peraí. Cadê a bosta da... Tá aqui. Deixa eu ver se é assim, deixa eu antes falar. Ah, não, aqui aparece, tudo bem. É na outro formato, esse F5zinho aqui, ó, ele não aparece. Ele fica fora da página. Mas, enfim, eu, então, imagina a decepção, né? De falar assim, putz, fiz tudo certo e fiz tão certo, deu tão certo que tiro no pé, né? É isso aí. Deu tudo tão certo que eu tomei um tiro no pé. Enfim, só para contar para vocês aqui, o que mais temos? Então, imagina, né? Ela estava no auge da vida dela ali, achando que estava abafando. Aí, de repente, chegam para ela e falam, você está demitida. Imagina o ódio. Medo, não, ciúmes. Não, medo, porque o Otávio era uma pessoa muito séria, sabe? Não era um assunto que ele gostava. Assustou ele como empresário. Agora, na redação, tinha inveja pra cacete, né? Porque você fala, porra, meu, eu tô aqui trabalhando pra caralho, não sei o que, o cara bota cachorrinho ali, explode a audiência. Desculpa, né? É assim que funciona, né? Obrigado, Maria Aparecida querida. Cadê a sua terrorista predileta? Tá ali, parecendo um fantasma. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó. Fantasma. Abri um canal de bichinho, não aguento mais. Então, mas tinha muita gente que ficou super feliz, porque o problema é o seguinte, gente. A gente fazia galerias de imagens de famosos, mas assim, umas puta sacadas, né? De não fazer só galeria, veja pernas torneadas, tudo muito engraçado, a gente fazia enquete, foi realmente inovador, né? E essas coisas começaram a cair na graça do internauta, simplesmente. Eu ainda fazia minha coluna toda quinta-feira, voltei com aquela coluna antiga, simplesmente explodiu, né? E isso começou a irritar muito a redação. Então, essas galerias davam milhões e milhões. Estou falando de 2011, gente, 2012, davam milhões de views, de cliques. E isso vinha para a nossa audiência.
Então a gente estava crescendo muito também por causa das galerias. O que chega lá um dia, um dos invejosos da redação fala: vamos tirar a galeria de vocês, não vai somar mais audiência para vocês. O cara não tinha nada a ver com isso, mas ele deu um jeito de sugerir lá para o chefe que não era justo, veja bem, que não era justo que as galerias que a gente fazia, os nossos trabalhos, somassem audiência para a gente, que deveria ir para a fotografia. Só que era o único caderno que fazia isso, que ele queria que fizesse isso. Todos os outros, você faz sua galeria, a audiência é sua. O Cotidiano teve um acidente de avião, fez galeria, a audiência deles. Para nós, não, ele não queria que a audiência nossa de foto fosse para a gente, para derrubar a nossa audiência. Gente, eu vou falar para vocês, ser humano é um lixo, cara. E eu acho que não tem nada pior do que gente despeitada, né? Vocês já devem ter convivido com gente invejosa. É aquela pessoa que, assim, ela não vai conseguir nada na vida. Ela quer tirar aquilo que você tem. Essa é a pior tipo de pessoa.